O Brasil com 39 presidentes. 39 presidentes. A gente tem 135 anos de república. Pois é. Primeiro presidente foi Manuel Deodoro da Fonseca. Esse foi empossado pelos militares. Esses militares, eles eram apoiados por uma oligarquia, que era justamente os chefes das capitanias. Esses queriam ter o poder de participação política das suas províncias, né? Dos seus locais de trabalho, dos seus estados, que na época eram as capitanias. Esses não queriam mais o imperador aqui no Brasil. Ele disse, não quero mais o Brasil como império, eu quero o Brasil agora como uma república. Quem vai comandar tudo é a gente. Então, quem continuou comandando justamente foi as oligarquias. Governo para poucos. E aí, quando você vai para o contexto, o Brasil ele teve 39 presidentes. Desses 39, a gente teve aí poucos presidentes de esquerda. Para você ver como é difícil você organizar o Brasil de maneira a dar equidade econômica, né, às pessoas. Porque existia um grupo que queria muito que o Brasil permanecesse com pessoas miseráveis. Porque justamente é aí que eles iam vender a nossa mão de obra para fora, né? Trazer as empresas de lá para cá, para trabalhar com a nossa mão de obra muito barata. E com isso, eles iam ganhar também, né? Eles estavam aqui comandando tudo. Com a situação de que eles viram que perderam um pouquinho de espaço para Lula, hoje acho que eles se colocam e dizem assim, rapaz, a gente fez uma burrice danada, viu? A gente foi burro. Porque assim, eles pensou mesmo que a gente ia viver a vida todinha, não ia aparecer alguém para fazer algo por nós. E mudar a nossa mentalidade, porque a gente, por ter a oportunidade depois do governo Lula de ter um pouco espaço ali à educação, que eles sempre nos negaram, hoje a gente pensa diferente. Eles deram um tiro no pé quando eles não observaram isso. Quando eles pensavam, sabe, na cabecinha deles, que eles iam sim permanecer a vida toda, o Brasil ia ficar assim, sempre com aquele povo bem ali submisso, com aquela escravidão, que não é nem escravidão assim, o análogo, né, que hoje se fala, a palavra é essa. E na cabeça deles, eles pensavam que a gente ia viver sempre assim, sempre atribulado, sempre com muita coisa. O Nordeste ia ser sempre aquele local que eles vinham aqui em 4 anos buscar voto, porque a seca e a fome estaria aqui matando a gente não teria tempo de pensar. E aí eles imaginavam o seguinte, para você ter ideia, o Brasil é dividido em 5 regiões. A gente tem aí o Norte, o Sul, o Sudeste, né, o Nordeste, Centro-Oeste, aí você vai dividindo ali. Entre as regiões mais pobres é justamente as regiões que hoje, que é o Norte e o Nordeste, que se sobressaiu. Graças a Deus, a gente teve Lula, que fez o Nordeste dar um salto aí, sabe, à frente. E o Sul e o Sudeste foi justamente quem se sobressaiu economicamente, era quem comandava tudo, era de onde vinham os presidentes, era justamente essa gente que não via a nossa realidade, não fazia acontecer. E hoje, muitos deles, acho que eles pensam, maneira de fazer política mudou muito. Mudou porque quando a gente tem mais um pouquinho de conhecimento, a gente começa a observar as coisas e analisar. Como eu estou analisando aqui com vocês? Quantos presidentes foram? Quem foi desses presidentes que realmente representou o povo, que quis fazer uma mudança, que quis transformar o Brasil em algo para todos? Quem foi o presidente? Eu só vejo o Lula, eu não vejo nenhum deles. E as pessoas, no caso do Jango, que foi ali na época que ele quis fazer reformas estruturais, falando um pouco da agricultura, foi derrubado. Depois a Dilma também, que quando viram que a Dilma não era uma pessoa muito fácil e não tinha o mesmo poder do Lula, derrubaram também. Eles só não conseguem derrubar o Lula porque o Lula é amparado pelo povo. Né? A fortaleza do Lula é o povo trabalhador, o povo que sabe o que ele fez por a gente, e a gente diz, não, com o Lula não, filho. Mas é como eu falo para vocês, o que é que a gente vai fazer? Porque agora o Lula é candidato. O Lula é candidato agora.
E a gente vai ter novamente ele como presidente em 2026. Mas aí depois, a gente vai fazer o quê, minha gente? Porque imagine só, República, 135 anos. Essa gente ali de cima, eles têm paciência. Eles têm paciência. E eu tô dizendo a você o seguinte, enquanto você tem o Lula aí, enquanto você tem esse governo que pode negociar. Ah, Carlos, mas o Lula não pode fazer tudo. Não, não faz tudo não, mas ele está lá negociando, ele é poderoso. E ele representa quem? Nós. E a gente pode falar, eu tenho uma pessoa que nos representa. Quando não tivermos mais, vai acontecer o que com a gente? A gente pode voltar de novo a ter aquele Brasil de antes. A gente pode. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem de analisar as pessoas que virão aí para ser candidato depois do Lula. A gente tem de observar isso, porque muitas vezes, até dentro, entre nós, existe aqueles que servem os lá de cima. Então, a gente tem de perceber isso. Começar a analisar de agora, né? Vamos ter uma campanha aí forte. Vai vir muita mentira, muita discrepância, e a gente sabe do que passou, a gente sabe como era o Brasil antes do Lula, e a gente sabe como é o Brasil agora, a gente sabe o que quer. Até porque conhecimento hoje é poder, e a gente tem aqui essa ferramenta maravilhosa que é aqui, ó. Essas informações que eu dou para vocês aqui, vocês podem pesquisar. Sempre que eu falar em alguma coisa aqui, vai lá pesquisar. Veja direitinho como é que funciona a política do seu país. Veja quem é aqueles políticos que votam contra o povo brasileiro. E, por gentileza, não vote nesse cara, não. E diga pra ele, eu não vou votar em você, não, meu filho, porque você não me representa. Entendeu? É o que tem de ser feito. E a gente vai continuar por cá, falando de política. E se você tiver um tempinho pra mim, você vai continuar por aí e a gente vai debatendo aqui. Grande beijos e até a próxima.